Queria agradecer pelo convite, né, para participar desse círculo aí de atualizações das diretrizes, né? E mostro aqui na primeira tela a nossa equipe. Agradeço ao professor Evandro Russo e à doutora Dulcimari Bittencourt pela ajuda, né? O próximo. Então, o nosso tema seria o resultado psicológico. Tudo bem? Não, tudo bem, é que não estava aparecendo, mas agora tá, desculpa. Ok. Então, o nosso tema seria o resultado citológico dentro dos limites da normalidade, né? No material examinado. Então, vejam bem, esse achado, ele quer dizer o quê? Que o diagnóstico é completamente normal. Foi introduzido esse termo no material examinado porque ele está se referindo apenas ao material que foi submetido ao exame naquele determinado momento. As recomendações seriam seguir a rotina de rastreamento citológico preconizada pelas diretrizes, ou seja, se a paciente está fazendo o primeiro exame e der negativo, como é o caso desse nosso tema, ela vai repetir esse exame em 1 ano. No caso de negativo, vai passar para o rastreio trienal. Próximo. Então, as alterações celulares benignas, nós sabemos aqui, de acordo com o trabalho de Margolis, que a prevalência de lesões de alto grau subjacentes são baixas. Então, vejam bem, esse autor ele estudou um grupo de 132 mulheres e fez um segmento citológico em 3 meses, em 6 meses, em 9 meses e em 12 meses ele fez uma colposcopia. O que ele encontrou? 30 casos de lesões tripiteliais escamosas, sendo que 27 casos eram correspondentes a NIC1 e apenas 3 casos correspondentes a NIC2, 2% do total. Em termos de alterações também benignas, nós podemos ter esse achado de inflamação sem identificação de agente. Esses agentes podem ser, então, físicos, que seriam os radioativos, os mecânicos e os térmicos. Próximo. Ou os químicos, que poderiam ser produzidos através de medicamentos abrasivos, de medicações ou de uso de cáusticos, de quimioterápicos e a própria acidez vaginal sobre o epitélio glandular, fazendo uma reação inflamatória. Nesse grupo também nós temos as alterações decorrentes do uso do dispositivo intrauterino, tanto em células endometriais quanto em células endocervicais. Poderemos ter também a presença de exsudato, e como a coloração de Papa Nicolau ela não é a referência para diagnóstico microbiológico, muitas vezes esse exsudato pode ser causado por um patógeno não identificado. Na colposcopia, os achados comuns nesse grupamento seriam de ectopias, de vaginites e de cervicites. Próximo. Quanto às alterações inflamatórias persistentes, mesmo após o tratamento, nós sabemos através do trabalho de Dassari que a prevalência de lesões de alto grau também é baixa. Então vejam bem, ele encontrou 7% de NIC2 e NIC3 subjacente a mulheres que já haviam sido tratadas e 35% de NIC1. Isso faz com que as recomendações sejam: se a mulher apresenta queixa de corrimento vaginal ou conteúdo vaginal anormal na hora da coleta, ela deverá seguir a diretriz para essa queixa de corrimento. Se ela não tiver queixa ou evidência clínica de Colpite, não há necessidade de fazer um exame ginecológico só por causa desse achado, ou de tratar esse achado sem ver nada, né? Ou de repetir o exame. Essas mulheres deverão seguir a rotina de rastreamento normal. E nós devemos fazer um highlight aqui, que o citopatológico não é usado como diagnóstico para processos inflamatórios ou infecciosos. Ele não foi feito para isso. Ainda nas alterações celulares benignas, a metaplasia escamosa ela é um fenômeno reparativo
esse termo imatura, ele reforça o caráter reparativo desse processo. E nós sabemos que essa área de epitélio é um epitélio inquieto, vulnerável à ação de agentes microbianos e virais, como, por exemplo, o HPV. Recomendações: também seguir o rastreamento citológico. Resultado citológico indicando reparação. Esses seriam mulheres que estão com a mucosa lesionada e com uma exposição do estroma. Corresponde à fase final do processo inflamatório. Nós tínhamos que ver o seguinte, que essas mulheres, esse achado, ele tem um número de falso negativo e falso positivo no exame citológico. O falso negativo, ele seria, no trabalho de Colgan, de quase 0,5% em termos de lesão correspondente a carcinoma escamoso e de 5,5% em lesões de baixo grau. Então, a prevalência é baixa. Recomendações: seguir a rotina de rastreamento citológico. Quanto às alterações, indicando então atrofia com inflamação. Esse achado ele é visto tanto na pós-menopausa quanto em outros estados de hipoestrogenismo, como no pós-parto e na lactação. O problema é a dificuldade no diagnóstico diferencial entre a atrofia e principalmente as lesões de baixo grau. Nós sabemos que existem evidências que a estrogenização tópica ela melhoraria as alterações degenerativas, tornando o fundo do esfregaço limpo. Mas não há evidências quanto à melhora na qualidade do esfregaço. Mas existem evidências de qualidade mostrando a melhora da vaginite atrófica através da estrogenoterapia tópica, que talvez poderiam melhorar a qualidade do esfregaço. Então, o que é preconizado é o uso dos estrogênios conjugados, sempre na forma tópica, ou do estriol, também tópico. Não foi encontrado na literatura estudo que compare o uso entre as duas formulações. E quanto a mulheres, então, que têm história de câncer de mama ou aquelas que fazem uso dos inibidores da aromatase. Esse uso, então, do estrogênio ele deveria ser cauteloso. O que foi, então, atualizado nessa nossa apresentação foram a leitura desses 3 trabalhos bem recentes e que mostram que existe uma absorção mínima do estrogênio tópico, né? E eles não sabem, nenhum trabalho é conclusivo sobre o que isso representaria em termos de recidiva ou de problemas de proliferação do câncer de mama. Mas nenhum trabalho foi contra o uso da estrogenoterapia, isso a gente pode discutir depois. Porém, eles recomendam um uso cauteloso nessas mulheres que são tomadoras de inibidores da aromatase. Então, as recomendações nesse grupo: seguir a rotina de rastreamento. Se por um acaso o laudo mencionar atrofia, a gente poderá prescrever os estrogênios conjugados 0,5 gramas, que seria a primeira marca do aplicador, que seria correspondente a 0,3 miligramas do princípio ativo, creme durante 21 dias com uma pausa de 7 dias. Ou então o uso do estriol, 1 grama, durante também 21 dias, tendo uma pausa de 7 dias. A nova coleta deveria ser feita entre 5 a 7 dias depois da parada do uso da medicação. Nas pacientes com história de câncer de mama ou que tenham outras contraindicações, como fenômeno tromboembólico, por exemplo, teria que ser feita uma avaliação de caso a caso. Mas se for optado pelo uso do estrogênio tópico, é o mesmo que a população geral. Então, sendo 21 dias com pausa de 7 dias, por no máximo um ciclo, por não haver ainda trabalhos conclusivos sobre esse grupo de mulheres. No resultado citológico, indicando então alterações decorrentes de radiação ou quimioterapia, o que nós sabemos? Que a radiação ela está associada a uma série de alterações celulares, como vacuolização, multinucleação, aumento celular, irregularidade de contorno no núcleo e presença de células inflamatórias, principalmente os estiócitos.
E nós temos um problema aqui porque a diferenciação com a recidiva do carcinoma é muito difícil. E essas mulheres elas já estão no follow-up justamente para prevenir isso. Então, a radiação ela causa várias alterações morfológicas, como atrofia vaginal, formação de aderências, estenose, ulceração, que dificultariam a coleta. Então vejam bem, a associação entre alterações anatômicas e celulares, elas complicariam a coleta e a avaliação citológica pós-radiação, em consequência. As queixas dessas mulheres que forem irradiadas, basicamente seriam a maioria por estenose, ressecamento, inflamação, sangramento, e esse comprometimento seria mais acentuado naquelas mulheres que, além da radioterapia, fazem a quimioterapia. O estudo, o Centro Nacional, Associação de Menopausa, para Estudos de Menopausa Americana, ela recomenda o uso de estrogênio tópico em baixa dose para estimular a regeneração epitelial e também a cicatrização, quanto também a elasticidade da vagina. Só que eles não dizem a dose e nem qual tipo de estrogênio. Quanto à quimioterapia, elas também têm efeitos das células, com aumento de tamanho, núcleos discaróticos, multinucleação, e os demais elementos celulares estariam normais. Recomendação, então, nesse grupo de mulheres seria seguir a rotina de rastreio citológico, mas sempre informar a história de radioterapia ou quimioterapia prévia ou que está sendo feita. Isso é muito importante. Achados microbiológicos de lactobacilos, cocos ou outros bacilos, esses cocos são achados normais, fazem parte da flora vaginal, então eles não precisam de tratamento. Qual seria a recomendação? Se por acaso a paciente tiver sintomas, ela deverá ser encaminhada então para o exame ginecológico. Caso contrário, ela deve seguir a rotina de rastreamento citológico. Nesse grupamento agora então, de presença de células endometriais normais, fora do período menstrual ou na pós-menopausa, essas células elas podem, fora desses períodos, elas podem denotar uma normalidade endometrial. Então, elas devem ser investigadas. Tanto é que na última recomendação, no último sistema Bethesda, de 2014, eles tornam obrigatório o relatório dessa presença de células em mulheres que tenham 45 anos ou mais. As recomendações, então, seriam seguir rotina de rastreamento citológico, mas avaliar a necessidade, caso a caso, da investigação ou não da cavidade endometrial. Situações especiais, como mulheres na pós-menopausa, gestantes, imunodeprimidas com alterações celulares benignas, não demandam recomendações especiais. Acho que é isso que eu teria que falar, né? Meu muito obrigado a vocês.